Olá, alunos de Química Inorgânica Teórica! E aí, estão conseguindo acompanhar as aulas bem? Espero que sim, espero que vocês estejam se divertindo. Então, a gente vai dar sequência na nossa próxima unidade que fala sobre ligações químicas e teoria do orbital molecular. Vamos lá? Quando a gente fala de ligações químicas, a gente tem que começar a desenhar isso, né? A gente começa então com a primeira estrutura que foi proposta, que foi idealizada pelo Lewis. O Lewis, então, propôs a estrutura que a gente conhece como sistema de Lewis, onde eu desenho o símbolo do átomo, certo? E desenho um traço para cada par de elétrons usado numa ligação química e pontinhos para designar os elétrons não ligados, certo? Então, essa é a estrutura de Lewis. Vejam que ela está desenhada no plano, tá? Isso é uma coisa importante da estrutura de Lewis. E essa ligação química, ela tem uma força associada que na estrutura de Lewis não fica clara, mas que ela é a medida da entalpia de dissociação desse par de elétrons envolvidos na ligação. Então, calcula-se a média das entalpias para uma série, por exemplo, aqui eu tenho hidrogênio ligado a vários elementos químicos, né, inclusive ele mesmo, e a gente, depois que consegue calcular essa média das entalpias para essa série, a gente usa então para o cálculo das entalpias teóricas de uma dada reação química. Quando a gente olha então para os elementos químicos, a gente vê que existe uma tendência nessa entalpia de ligação, principalmente quando a gente olha para o bloco P. Os elementos que não têm par de elétrons isolados, normalmente aqui, né, as primeiras famílias do bloco P, o que a gente vê é que a entalpia diminui à medida que eu tenho o aumento do período. Por que isso acontece? Por causa lá daquele sistema de blindagem, né? E os elementos já com par de elétrons isolados, que é o caso dos que têm mais elétrons, né, na camada de valência, aqui, a gente vê que existe uma tendência dessa entalpia de ligação aumentar nos períodos 2 e 3 aqui, certo? Mas depois ele volta a diminuir. Isso acontece porque esses elétrons são muito pequenos, eles são esferas muito pequenas. E quando eu tenho uma esfera muito pequena, acomodar esse par de elétrons não ligados faz com que essa entalpia de ligação seja alterada, tudo bem? E é por isso que a gente vê essa tendência nessa entalpia de ligação. Questão importante é quando a gente vai trabalhar, então, com a entalpia de ligação e a eletronegatividade. Essas duas propriedades são muito importantes para a gente estimar, por exemplo, a polaridade das ligações. Polaridade de ligação é um negócio muito importante, né? E para isso a gente tem um mecanismo que a gente conhece como triângulo de Kettler. O triângulo de Kettler usa a eletronegatividade média no eixo do X, versus a diferença de eletronegatividade. Mais eletronegativo, menos o menos eletronegativo, né? E é usado, então, para classificar o tipo de ligação binária. Então, eu vou olhar a ligação entre dois átomos, não a molécula toda, mas dois átomos. Vejam que aqui eu tenho flúor ligado ao césio e eu vou estimar através do triângulo de Kettler se eu estou na região onde eu posso considerar a ligação como iônica, como covalente, metálica ou uma interseção não bem definida. Tudo bem? Vejam que aqui eu dou o exemplo do SiO2. A ligação que está sendo trabalhada aqui é silício-oxigênio, não é SiO2. Então, para fazer o cálculo, eu vou usar a eletronegatividade do oxigênio e do silício, de um oxigênio e um silício. Eu estou falando de cada uma das ligações aqui. Eu coloco a molécula aqui como um todo porque eu estou representando tudo e as ligações, na verdade, são iguais. Tudo bem?
da estrutura de Lewis, eu tenho o modelo da repulsão dos pares de elétron na camada de valência. Esse modelo é bem interessante e ele dá um salto de qualidade no modelo para desenhar as moléculas. Lewis desenhava as moléculas em uma superfície plana. A gente fica com a ideia de que a molécula é algo plano, algo bidimensional. Moléculas não são bidimensionais, moléculas são tridimensionais. E isso é algo muito importante dentro da química, extremamente importante. E o que a gente faz então com a teoria da repulsão dos pares de elétron na camada de valência é uma expansão da teoria de Lewis para que essa molécula fique desenhada em 3 dimensões. E a gente usa então as formas geométricas básicas, que são, como vocês podem ver aqui, um arranjo de de moléculas binárias. Eu tenho um arranjo linear, trigonal plano, tetraédrico, bipiramidal trigonal e octaédrico. Vejam que eu estou falando de arranjo. Lembram lá da química geral? Arranjo não é a mesma coisa que geometria. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Olhem lá atrás, façam uma revisão de química geral. Quem tiver dúvida, conversa comigo. Aqui então eu tenho o arranjo das moléculas, certo? Aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui eu tenho, né, as moléculas já com a geometria. Por que aqui é com a geometria? Olha isso daqui. Isso daqui é um piramidal trigonal, onde eu não levo em consideração o par de elétrons, mas sim só as ligações. Não se esqueçam disso, tá? Quando eu falo de geometria molecular, eu estou levando em consideração só os pares ligados, não os pares de elétrons não ligados. Isso é uma coisa muito importante de se fazer revisão. E a gente tem então que os pares de elétrons se repelem, principalmente os pares de elétrons não ligados. Lembram? Positivo atrai negativo, mas negativo repele negativo. Então, os pares de elétrons isolados, não ligados, eles têm a mesma carga, eles são 2 elétrons de cargas negativas. Eles não querem ficar próximos. Então, se eles estão isolados, se eles não estão ligados, a tendência é que eles ocupem mais espaço do que os átomos, do que os elétrons que estão fazendo parte da ligação química. E aí, então, a gente vê que isso se reflete no ângulo das ligações. Por exemplo, aqui eu tenho um átomo de carbono fazendo 4 ligações idênticas com átomos de hidrogênio. Muito bem. Vejam aqui a diferença da representação da estrutura de Lewis que eu mostrei lá da água, agora para a molécula de metano. Aqui a minha molécula não está no plano. Como é que eu sei? Porque eu tenho essa cunha cheia indicando, né, esse símbolo, que não é um traço, é uma cunha cheia, indicando que esse hidrogênio está para frente do plano onde eu estou desenhando. E esses tracinhos, ou em alguns momentos vai se usar uma cunha achurada, né? Esses tracinhos aqui indicam que esse hidrogênio está desenhado para trás do plano onde eu coloquei a minha molécula, tudo bem? Onde eu coloquei meu átomo central especificamente. Então, essa é uma diferença do desenho da estrutura de Lewis para o desenho da teoria da repulsão dos pares de elétron na camada de valência. E aqui eu tenho um ângulo. Se a minha molécula fosse bidimensional, todos os ângulos seriam 90. Mas eu tenho um ângulo efetivo, calculado experimentalmente, né, de 109,5. Isso daqui é o ângulo bem característico de um tetraedro. Todo mundo lembra o que quer dizer tetraedro? Tetra, 4, edro, face. Então, eu tenho 4 faces, eu tenho uma pirâmide de 4 faces aqui. Professora, não consigo enxergar isso não. Fala comigo que eu dou um jeito de mostrar para vocês de uma outra forma, tá bom? Se eu tiver um par de elétrons não ligado, o que eu vou ter é um ângulo menor entre os átomos ligados
E esse ângulo cai de 109 para 107 graus. Por quê? Porque esse par de elétrons não ligado aqui, ele ocupa espaço e ele empurra esses hidrogênios para mais próximo. Então, aqui na molécula de amônia, vocês podem ver que eu tenho, né, os 3 átomos de hidrogênio mais próximos. Por quê? Porque esse par de elétrons aqui, ele ocupa mais espaço do que um par de elétrons ligado. E já na molécula de água, esse ângulo é menor ainda. Esse ângulo é de 104,5 graus. Por quê? Porque eu tenho 2 pares de elétrons não ligados. E esses 2 pares de elétrons não ligados vão realmente empurrar esses 2 átomos de hidrogênio ligados para ficar mais próximo ainda, porque eles vão ocupar mais espaço ainda do que um só par de elétrons. Muito bem, na próxima aula a gente vai seguir com os modelos de ligação química, né? Vocês estão achando que termina aí? Não, ainda tem pelo menos mais 3 modelos para a gente ver, que são evoluções, né? A gente começa com o modelo de Lewis, passa para a teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, e agora a gente vai ver os próximos nas próximas aulas. Obrigada e até a próxima aula.